Paradoxo do desapego. Antes de tudo, desapego não é virar uma pessoa fria. Desapego do jeito útil é parar de apertar tanto aquilo que você quer, porque apertar demais costuma realmente estragar. Então, que paradoxo é esse? Quanto mais você tenta controlar a força, pessoas, resultados, emoções, mais ansiedade você cria e mais você perde exatamente aquilo que você tanto quer. Então, quando você solta essa necessidade e fica com uma direção, você melhora suas chances e vai sofrer menos. Isso parece uma coisa simples: sono, relacionamento, trabalho, e em coisas mais profundas, como a sua identidade, o seu medo de perder alguma pessoa ou algo, ou um trabalho, e a necessidade também de aprovação. Eu vou te explicar em 4 blocos, cada um com uma peça diferente, sem ficar rodando em volta dessa mesma ideia, tá? Vou começar com o principal, o que é desapego de verdade e o que ele também não é. Desapego não é uma indiferença, indiferença é o famoso tanto faz, desapego é o que importa, mas eu não me destruo tentando controlar. Você pode, por exemplo, amar alguém demais e ainda assim não viver pendurado em respostas, em validação dessa pessoa, em promessa. Desapego não é também uma evitação. Evitação é você fugir do que dói. Você evita uma conversa, um risco, uma vulnerabilidade, e isso também não é desapego. Desapego é você encarar o que dói sem se desagarrar à ideia que tudo tem que sair do seu jeito. Isso é importante porque tem gente que chama a palavra desapego, que na verdade é que não quero sentir nada. Isso aqui não entra como sabedoria, é uma anestesia. E pensar dessa forma também é um auto-engano. Desapego não é então desistir do resultado, é trocar resultado como identidade por resultado como consequência. Você continua então querendo, só que para de colocar a sua vida inteira dentro daquilo. Segundo, onde o paradoxo aparece na vida real, eu vou te dar alguns exemplos diferentes entre si, tá? Para você entender. O paradoxo do desapego vai entrar aqui no sono. Quanto mais você pensa, eu preciso dormir agora, mais o corpo ativa e menos você dorme. O soltar aqui é aceitar o momento e fazer o ritual sem brigar. Segundo paradoxo do desapego também temos no relacionamento, que aqui é o mais forte, que vai ser o assunto principal aqui desse vídeo. Quanto mais você tenta garantir a pessoa com cobrança, com uma vigilância, fazendo teste, fazendo joguinhos, mais a pessoa vai se afastar ou fica por medo, o que também isso não é amor. Soltar aqui é clareza, mais limites, mas deixar a outra pessoa escolher. Terceiro exemplo é da performance, tá? Quanto mais você tenta não errar, mais rígido você fica e mais você erra. Esse paradoxo aqui, ligado à performance, está ligado muito também ao perfeccionismo. Soltar aqui é focar em processo, tá? Qual vai ser a próxima ação, em vez de você tentar controlar o seu futuro. Você não consegue controlar o futuro, você não sabe o que vai acontecer, mas você pode saber qual vai ser o seu próximo passo, porque você que vai dar. Exemplo 4 é investimento e dinheiro. Outro paradoxo também do desapego é quanto mais você tenta prever cada oscilação, mais você vai estar reagindo no impulso. Por exemplo, compra alto e vende baixo. O soltar aqui é seguir estratégia e aceitar realmente essa variação. E o último desapego aqui é de ser gostado, né? Mais você se molda para agradar todo mundo, menos você parece confiável e mais você se sente vazio. Soltar aqui é agir por valores e aceitar que rejeição existe, tá bom? É difícil, mas principalmente para vocês mulheres, tá? O homem tem esse processo mais fácil da rejeição, né? Receber vários não, mas a mulher tem mais dificuldade de receber críticas. Eu também vou estar abordando sobre esse famoso ser gostado. Você aprender a aceitar que você não é perfeito, você tem os seus defeitos, você não é a pessoa mais bonita do mundo e você também não é o centro do universo. Então, o paradoxo do desapego também entra aqui. Na neurociência do paradoxo, porque apertar vai piorar. Aqui a neurociência entra como mapa, não como outra coisa. O apego, então, é o cérebro tentando garantir segurança. Quando algo é importante, por exemplo, pessoa, uma pessoa que você quer tanto, seu status social, o seu futuro, o cérebro tenta reduzir esse risco. É considerado importante.
Só que o risco em relacionamento e vida não dá pra zerar, tá? Então o cérebro faz o que sabe fazer, que é entrar no modo vigilância. E vigiar tem um custo, você entra no modo de ameaça. Então pesquisa clássica já mostrando que experiência de exclusão social vai ativar regiões ligadas a sofrimento, como o córtex cingulado anterior, e isso também se relaciona como o desconforto relatado. Também tem uma revisão que discute a ideia de dor social e seus relatos também, os seus relatos neurais de como o cérebro está se comportando. Traduzindo para você entender de maneira muito simplista aqui, quando você se apega com medo de perder, imagina que você gosta de alguém, você se apegou, tem medo de perder aquela pessoa, você vive com o corpo de prontidão e isso muda as suas decisões. Seu foco, seu corpo, sua reação fica tudo destinado a não perder aquela pessoa. Eu vou ensinar agora um termo chamado cling. Que o cling alimenta a ruminação. É a mente presa em si mesma. Então, quando você tenta controlar o que é algo incontrolável, porque você não é dono daquela pessoa, mas mesmo assim você quer controlar, a mente começa então a girar. Ela vai se perguntar, sua cabeça vai perguntar no famoso e se eu tivesse feito aquilo, do porquê isso aconteceu, como faço para garantir aquela pessoa, o que eu fiz. Esse é o cling, é uma ruminação, e ruminação também tem ligação forte com a rede do modo padrão DMN, que é uma rede que está associada ao pensamento autorreferente, tá? Que é o pensamento sobre eu, passado, futuro. Então, estudos ligados em depressão e risco de depressão ligam a atividade e conectividade do DMN com essa tendência a ruminar. Traduzindo, quando você aperta demais, você dá como motivo para o cérebro ficar preso nesse filme mental. Na neurociência, vamos falar agora também sobre a ironia mental. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. Isso é a parte mais paradoxal de todas. E existe uma teoria, que é a teoria do processo irônicos, de Wegener, que descreve que tentar suprimir um pensamento pode aumentar a frequência dele, especialmente sob estresse ou carga mental. Tradução da vida real: não posso parecer carente, você fica obcecado em não parecer carente. Não posso pensar nela, você pensa demais nela. Não posso falhar, o medo de falhar cresce mais ainda. Ou seja, o controle rígido gera esse efeito, o rebote. E também temos o paradoxo do controle nas emoções. Então, tentar controlar a força emoções internas, como a sua ansiedade, a sua tristeza, o seu ciúme, muitas vezes piora porque você vira vigilante do seu próprio estado. Então, isso é discutido em abordagens como terapia de aceitação e compromisso, o ACT, que trabalha com aceitação e ação guiada por valores, justamente porque o esforço de controle pode ter efeito inverso. Tradução para você entender: a emoção é como uma areia movediça. Imagina a areia agora, tá imaginando? Beleza. Quanto mais você luta direto contra essa areia, mais você vai se afundar. A saída é mudar a sua estratégia. Para complementar essa parte da neurociência, temos o desapego, não é desligar também o vínculo, é mudar o tipo de vínculo. Então, o cérebro vai ter esse sistema de vínculo, hormônios e também de redes relacionadas ao apego, como a ocitocina, que participam de aspectos de bonding, que é a construção e manutenção de laços, embora com nuances e contexto. Isso importa, porque o objetivo aqui não é não sentir, é sentir em transformar sentimento em algema. A ocitocina é algo muito interessante também, você tem que saber como essa ocitocina trabalha, principalmente você, mulher, tá? Essa ocitocina tá ligado muito mesmo a esse apego, tá? Só que é o apego também, o apego que eu diria, não sei se é o termo certo agora, o apego mais apego sexual, mas vai ficar para um próximo vídeo explicando exatamente sobre a ocitocina aqui relacionado ao sexo feminino. E vamos para a filosofia. A gente deu a base da neurociência para a gente fazer a ligação entre os dois. Na filosofia do desapego, existem 3 tradições e 3 lentes, porque a neurociência vai explicar o mecanismo, como o cérebro funciona e como você pode sair disso, e a filosofia vai explicar mais ou menos a direção disso. No budismo, o famoso do querer para o agarrar. No budismo, a ideia então não é eliminar todo desejo, é enterrar a diferença entre craving, que é a sede, desejo de te possuir, por exemplo, e o clinging, que é o apego, grudar
que viram sofrimento. Já na Enciclopédia Britânica descreve o Tanyan como craving, com uma causa, então, do sofrimento na segunda nobre verdade. O conceito de craving, levando Clagging, aparece de forma clara em materiais budistas, do craving como causa e clanging como sofrimento em si. Parece até nome inventado, tá? Mas tá ligado aqui ao budismo, tá? Craving e o clanging. Tradução para o dia a dia para você entender. Desejar um relacionamento é normal. Transformar a pessoa em minha garantia de felicidade é o clanging. Então, o budismo chama isso de combustível. Quanto mais você alimenta o fogo de agarrar essa pessoa, mais ele queima. Vai queimar quem? No caso, você, tá? Você, mais combustível você joga nisso, mais você vai se afetar, mais você vai se queimar com isso. No estoicismo temos o soltar o que não é seu. O estoicismo não manda você não amar, ele manda você não depender do que você não tem controle. A ideia do que é o up to us, que está sob o nosso controle, versus o não é, aparece como peça central no estoicismo, que é o desejo, julgamentos, ações, versus a riqueza, a reputação e opiniões alheias. Para você entender melhor agora que eu acabei de explicar para você, você pode escolher agir com respeito, honestidade e consciência e você não controla se o outro vai retribuir do jeito que você quer. O desapego estoico é soltar o resultado e segurar o seu caráter, tá? Importante então aqui no estoicismo, o seu caráter é muito mais importante do que o resultado. Então, deixa a pessoa aí e mantenha o seu caráter. No taoísmo, também temos uma ideia que parece o paradoxo em forma de filosofia, que é o Yu Wei, frequentemente traduzido como ação sem força e ação natural, esforço sem rigidez. A noção do Yu Wei, escrita como effortless, é ação sem esforço rígido, é um estado em que você age com fluidez, não com tensão. Traduzindo então, não é passividade, é parar de empurrar a vida como se ela fosse uma porta emperrada. Então, o paradoxo em uma frase, para resumir bastante o que eu juntei da filosofia, você melhora, então, quando você troca. Preciso disso para ficar bem, por exemplo. Preciso dessa pessoa para me ficar bem. Você vai trocar por eu prefiro isso, mas não consigo ficar bem sem isso. Então, troca muda tudo, tá? Você reduz a ameaça, reduz ruminação, melhora as decisões e melhora as suas relações. Então, você tem que aprender a ficar bem sem essa pessoa, sem as outras coisas que eu ensinei com você. Mas o foco realmente do vídeo tá ligado a desapegar das pessoas, tá? Você pode achar que precisa disso, mas aquela pessoa não é sua. Então, você tem que aprender a ficar bem com você mesmo, tá? As pessoas estão fugindo de ficar bem consigo mesmo. A partir do momento que você entende que você tem que ficar bem consigo mesmo, eu posso afirmar para você com muita convicção, tá? Que sua vida vai melhorar bastante, tá? Não existe uma porcentagem exata, mas que vai melhorar, vai sim. Então agora, como praticar isso sem virar uma pessoa fria ou uma desistente? Você vai praticar o desapego na vida real com 6 habilidades e 6 funções. A primeira habilidade é separar valor de necessidade. Pergunta seca que é: isso é importante ou é a minha identidade inteira? Se coloca a sua identidade inteira num resultado, por exemplo, ser amado, ser aprovado, ser reconhecido, você vai apertar e apertar vai estragar. A prática é: nomeie 3 áreas onde você existe além disso: corpo, trabalho, amizade, fé, criação, família. Você não vira menos apaixonado, você vira menos refém. Então, a partir do momento que você definir que a sua identidade está baseada no relacionamento, baseado em ser você, depender daquela pessoa que você gosta tanto, você não entendeu o que é realmente valor, tá? Vamos então para a segunda habilidade, que é transformar controle em influência. Controle é tem que ser assim, influência é eu faço minha parte e observo. Então, em relacionamento, controle é realmente vigiar. Influência é combinar, conversar, colocar limite e deixar outra pessoa responder. Aí está no relacionamento. Então, você não vai vigiar, você vai influenciar sempre a pessoa que você está interessada a combinar uma conversa realmente a isso, tá? Deixa a outra pessoa realmente se expressar. No trabalho, por exemplo, controle é querer prever tudo, já influência é fazer o que está ao seu alcance com um método. Aí já entra a versão estoica aqui aplicada com neurociência por baixo, tá?
Então é menos ameaça, mais o pré-frontal disponível. Você está usando a razão aqui. Terceira habilidade é a aceitação operacional, que é o não é gostar, é parar de brigar. Aceitação aqui é parar de discutir com a emoção. Você pode sentir, por exemplo, medo, ciúme, saudade, ansiedade, e transformar isso em uma ação automática. O ACT chama isso de aumentar a flexibilidade sua psicológica. Então, sentir o que sente e agir por valor, não por fuga, tá? Não é realmente para você fugir. Você vai sentir mesmo medo, ok? Você vai sentir saudade, vai dar ansiedade, mas as suas ações, tudo que você for fazer a partir de hoje, habilidade vai ser baseado no seu valor, vai ser baseado no seu caráter. Claro, é importante que você tenha caráter também aqui nessa parte. Exemplo, no cotidiano, você sente ansiedade antes de uma conversa difícil, em vez de adiar essa conversa, você fala mesmo com ansiedade. Então, conversa difícil é necessário. Você vai ter ansiedade de qualquer jeito com essa conversa difícil. Faça mesmo com ansiedade, tá? A quarta habilidade é reduzir ruminação com um truque simples. Nomear e voltar. Então, quando você percebe que está rodando, por exemplo, isso é ruminação, isso é medo, isso é necessidade de garantia, só nomear já ajuda o seu lugar realmente na experiência. Você vai se tornar então um observador, não vai se tornar mais um refém. Isso conversa com achados sobre o DMN, tá? Sobre ruminação e também sobre autorreferência. Você então vai interromper o modo eu sou o protagonista e volto para uma ação concreta. Habilidade 5 é treinar mente para não grudar. Então atenção aqui, não é um mantra. Práticas, por exemplo, de meditação e mindfulness, em estudos aparece associada a diferenças na DMN consistentes, com menos, por exemplo, devaneio e a mente fugindo. A tradução, você treina a mente a não seguir qualquer pensamento como se fosse uma ordem. Então, é um exercício, tá? Vai treinar a sua mente por 2 minutos, tá? Você quer fazer alguma ação, e essa ação é muito importante, por exemplo, você acha que você deve mandar mensagem para ela, né? Você quer ser grudento. Antes de você mandar essa mensagem, você vai fazer esse exercício. Vai sentar, respirar. Então, quando vier um pensamento de e se, você diz mentalmente pensamento. E você diz isso mentalmente, tá? Que isso é um pensamento. Então você volta para a sessão de respiração sem briga. Faça isso por 2 minutos, tá? E essa estabilidade é a exposição ao não saber. Então o coração do apego é intolerante à incerteza. Por exemplo, eu preciso ter certeza sobre essa pessoa. Desapego é treinar pequenas doses de não sei sem se colapsar. Por exemplo, não chegar ao celular por 30 minutos quando está ansioso, não pedir reafirmação imediata, não perguntar, por exemplo, se a pessoa te ama, se ela está interessada por você, quando bate a insegurança, não reabrir a conversa na cabeça 20 vezes, que isso é ruminação, isso é o oposto de suplementar pensamento que dá rebote. É permitir a sensação passar sem alimentá-la. Então, é um cenário aqui prático de desapego também para você contextualizar e saber se você está fazendo correto. Por exemplo, você quer alguém, mas está virando refém dessa pessoa. O desapego aqui não é sumir para você parecer ser uma pessoa forte. Aqui vai entrar uma tríade, tá? Clareza, esse cenário você precisa saber o que realmente você quer, limite, o que você não tolera e autonomia. Deixar o outro escolher, tá? Então, eu gosto de você, eu quero construir. Se você não quer, tudo bem, mas eu não fico em ambiente de ambiguidade. Isso é um desapego com dignidade. Você deixou claro as coisas, você impôs um limite e você deixou autonomia. A pessoa vai decidir isso. Você não vai impor isso. E o que costuma também ser confundido com desapego, tá? É o ghosting emocional, você sumir para não sentir nada. O cinismo também, que nada importa para você não se ferir. E o controle também disfarçado, que você diz que é desapegado, mas usa isso para punir e também para manipular. Também a falta de compromisso, chamar de desapego o medo de se vincular. O desapego real deixa você uma pessoa mais humano, não menos humano. Então, porque o cérebro faz uma aposta errada, tá? Para você entender melhor sobre esse paradoxo do desapego. Ele acha que agarrar dá segurança, mas agarrar ativa ameaça, ruminação e controle rígido. Ameaça, então, piora decisões e vai estragar os vínculos. Quando você solta a necessidade, tá? E mantém a direção, você sofre menos,
menos dor social, menos ruminação, funciona melhor porque você vai ter mais espaço mental e, ironicamente, aumenta a chance de ter bons resultados. Então, resumindo, vai aumentar a chance de você desapegar dessa pessoa, tá? Como eu disse, o budismo vai descrever isso como craving, climbing, que alimenta esse sofrimento. E sim, é possível você desapegar da pessoa, tá? Eu mostrei para você aqui uma linha de como você desapegar, você entender o que é desapegar, para você realmente voltar a colocar, por exemplo, seus valores em prática, tá? Você precisa realmente colocar os seus valores em prática, colocar o caráter também em prática, tá? E entender todos os conceitos, os nuances de como o seu cérebro funciona para você conseguir superar.